Olá, quarto ano. Estamos iniciando mais uma semana, pedindo a proteção de Maria, Auxiliadora, de Madre Mazarelo, que nós possamos acompanhar durante toda essa semana. E hoje eu trago uma fotinha para simbolizar o quanto eu estou morrendo de saudade de vocês. Essa fotinha foi a primeira foto que nós tiramos no ano de 2020 e que possamos ter ainda muitas e muitas outras fotos igual a essa. E assim como essa foto que nós iniciamos, que nós possamos ter muitos outros recomeços. E eu hoje, antes de trazer a autocorreção de português, eu trago para vocês uma mensagem. Vamos ver? Ver a vida, as pessoas, as formas é um detalhe. Mas viver de bem com a vida, amando as pessoas de todas as formas, é um detalhe que faz toda a diferença. Eu desejo a vocês uma boa semana e que nós possamos seguir o mandamento de Jesus Cristo que diz: amai-vos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que nós possamos amar uns aos outros, que possamos perdoar o nosso irmão, porque todos nós somos falhos. É essa mensagem que eu deixo de início dessa semana para vocês. Bom, na aula passada nós tivemos as páginas 68 até a 71 do capítulo 4, né? E depois nós tivemos atividades que estavam nas páginas 66 e 67 e o roteiro trazia uma atividade complementar, tá? Então primeiro a gente vai fazer a correção do livro e depois eu vou comentar um pouquinho sobre a atividade complementar. Tudo bem? Vamos lá? Então, pegue aí o seu livro. Ok, deixa a professora tirar essa tela daqui de cima para não atrapalhar a correção. Então, o capítulo 4, só para fazer uma recapitulação, ele vem trazendo as histórias para relembrar e está falando das memórias literárias, que nós já trabalhamos, né? E aí o livro segue, deixa eu ampliar ele aqui um pouquinho para ficar melhor, para vocês visualizarem, beleza? O nosso livro, ele segue, né, com todos os abordos, que ele pede que nós analisemos a imagem, que está contemplando a página 68 e 69, e ele pergunta o que você vê nessa imagem, né? Já fiz essa recapitulação na aula passada, e ele diz que o que a pessoa está fazendo? Está vendo fotografias, provavelmente relembrando histórias do passado. Fotografias podem ajudar a pessoa a lembrar de situações que aconteceram com ela? Que história você imagina que a fotografia em destaque faz lembrar? Então a resposta é pessoal, mas provavelmente, com certeza, vocês colocaram aí. É uma história de amor, de amizade, de aventura e que a pessoa tenha vivenciado no decorrer da sua vida, né? O que essa imagem desperta em você? É lógico que aí vão surgir várias respostas, né? Ela desperta o passado da pessoa que está exibindo e está vendo as fotografias, ou uma viagem que a pessoa fez, né? Isso aí vai variar muito de resposta para resposta. Você sabia que histórias assim são registradas em livros? Conhece algum livro desse tipo? Se sim, você ia compartilhar com o seu colega. Se não, né, poderia dizer: ah, professor, eu conheço o Diário a Bordo de uma Princesa, que traz isso aí, o Diário de um Banana, que conta a vida do garoto, da história, né? Isso aí vai variar um pouquinho. Seguindo aqui, vocês tinham um texto, que era O Sonho da América, que nós lemos juntos. E na próxima página, que seria a página 71, ele traz uma atividade, né? Essa atividade, ela traz como primeira questão a interpretação desse texto, né? E ele pergunta: a que período da vida da autora o texto se refere? A infância, a fase adulta ou a velhice?
ela está comentando, né, o texto está comentando sobre a infância da autora. Número 2, onde se passam as lembranças narradas? No Brasil ou em Saracena, ao sul da Itália, né? Vocês vão marcar o segundo quadradinho no sul da Itália. Número 3, quem conta a história? Quem conta a história é Fortunata, né? Volte ao texto e sublinhe as palavras que comprovam a resposta da atividade anterior. Vai ter N respostas aqui, tá? Mas uma das questões que pode comprovar que o texto está falando de quem conta a história, vocês vão encontrar bem aqui, ó, na segunda parte do texto, quando ela diz: ah, esqueci de dizer que meu nome é Fortunata e que quando menina me chamavam de Fortunatella, né? Então aqui está a possibilidade de resposta da questão 4, tá? A questão 5 fala: que acontecimentos a autora narra nesse trecho? A autora conta sobre o dia em que nasceu e também sobre o lugar onde nasceu. Se a sua resposta está parecida com essa, deixa a sua resposta. Sexta questão. Converse com o professor e os colegas a respeito da questão a seguir. Como era a Saracena na época da infância da autora? Então, essa questão ela vai trazer, eu vou ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Ela traz como resposta, tá? A Saracena de 1890 era aquela sem a comunicação do telefone, os sons do rádio e as imagens da televisão nas casas, sem o eco dos carros e das motocicletas nas estradas ou o ronco dos aviões sobre os telhados. A música que andava no ar vinha do canto dos pássaros, do chiar das rodas das carroças, das batidas dos cascos dos cavalos, do burburinho do riso das crianças e do lamento dos sinos da igreja, tá bom? A letra B. A autora acha que o lugar onde nasceu pode não ser mais o mesmo que conheceu e viveu até os 10 anos de idade. Você também acha isso? Por quê? Você poderia dizer, porque com o passar do tempo teve muitas modificações, né? O livro traz como resposta que leva-nos a perceber que a autora deve ter razão, porque os tempos de hoje não são mais como os de antes. Muita coisa mudou, o lugar onde ela morava cresceu e evoluiu, né? E em decorrência da vida das pessoas com o passar do tempo, né? E a necessidade de uma comunidade, as coisas vão mudando, certo? A sétima questão, eu pedi para que vocês não fizessem, que é uma atividade que está pedindo um cartaz por meio de desenho, como era Saracena em 1890 e como você imagina que ela está atualmente. É uma atividade que nós vamos fazer na nossa volta às aulas, ok? A atividade do livro da aula passada, ela vai até a página 71, tá? Que é aqui que nós vamos ficar. A atividade complementar, o que a atividade complementar pedia? Que vocês, utilizando a sequência das páginas 66 e 67 e o material de apoio que estava na página 291, que vocês criassem um poema concreto com as imagens que estavam disponíveis nesse material de apoio, que era sobre o sol, e você tinha que dar um tema ao poema, e se você quisesse, você poderia complementar com outras imagens ou com outras palavras. Eu vi durante a semana que vocês mandaram para mim no canal do envio de registro, vocês estão de parabéns, porque tem poemas maravilhosos e depois eu vou reunir esses poemas e nós vamos fazer um grande mural de uma amostra para expor lá no pátio da escola, tá bom? Beijo e até a próxima correção.